Você já reparou que às vezes as histórias mais profundas e impactantes das nossas vidas não começam com um ato de heroísmo, mas com algo absolutamente banal? Uma frase, alguns segundos de um áudio, uma gravação de trabalho. E mesmo assim, elas ecoam por décadas, séculos, tocam pessoas que nunca vimos e transformam vidas inteiras sem pedir licença para isso. Hoje eu quero te contar essa história, a história de Oswald Lawrence, de Margaret e da voz que ainda ecoa pelo metrô de Londres. Também preciso te avisar, quero te contar uma outra história, a nossa. O quanto uma existência pode atravessar o tempo apenas pelo fato de existir e o quanto a gente subestima isso diariamente, quanto tentamos parecer importantes demais. Já aconteceu isso com você? Então para, respira, que talvez agora você descubra algo sobre sua própria vida, sua própria voz e suas pequenas permanências invisíveis. Oswald foi ator. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, e tá tudo bem, porque ele não ganhou prêmio nenhum Oscar, nenhuma menção honrosa, não estreou em grandes filmes, não ficou famoso pelo mundo, mas ele gravou um aviso de segurança para o metrô de Londres. Mind the Gap. Cuidado com o vão. Era apenas isso. Trabalho técnico. Uma gravação simples, aquelas que a gente escuta no metrô para dar avisos importantes. Foi isso que ele fez. E a vida seguiu. Sabe aquelas coisas que você faz sem glamour, sem aplauso, sem ninguém assistindo, sem ninguém dando tapinha nas costas? Foi isso. Às vezes é ali que mora o extraordinário. São nesses pequenos atos que você ainda não percebeu que também acontece na sua vida, que estão os momentos de grande conexão. A vida seguiu, os anos passaram, a vida foi avançando e Oswald morreu. Aí entra Margaret. Ela era a esposa dele. E quando perdeu o marido, ela descobriu algo curioso. Aquela gravação ainda estava tocando todos os dias na mesma estação. Só para escutar a voz dele, pensar que ele estava um pouquinho ali perto dela, ela desceu na estação de Embankment. Meu inglês é ótimo. E ela fez isso no dia seguinte, e no outro, e no outro. Para ela, é como se ele ainda estivesse lá com ela, vivo, falando ali. Aquele pedaço de voz era um pedaço dele, da existência dele ali com Margaret. E assim, entre um trem e outro, entre pessoas indo e vindo, aquele lugar passou a ser uma existência das memórias e insistem em ficar, como no caso de Margaret, que ainda vivia aquele luto do amor perdido. O que Margaret não podia imaginar é que em um belo dia eles tiraram a gravação, as coisas se modernizaram, as vozes mais novas foram chegando e ela desceu, sentou no banquinho que ela costumava sentar e nada de ouvir a voz de Oswald. Então, naquele dia ela desabou, o chão abriu para ela. Talvez você conheça essa sensação, quando o mundo continua, mas parece que você ficou parada no mesmo ponto, que foi ali onde ela tinha todos os dias aquela presença do Oswald com ela. Ela decidiu procurar a administração do metrô e explicou a história, contou sobre o marido e pediu a voz de volta. Queria aquele recorte de alguma forma para ela guardar essa memória que ela tinha dele. Olha isso, uma mulher tentando recuperar o único vestígio vivo de alguém que já não estava. Naquele tempo, muitos anos, não tinha essas gravações que a gente tem hoje, que a gente guarda a voz, guarda filmagens. Muito poucas as pessoas que tinham acesso a essas gravações. Então esse recorte da voz do Oswald para ela era aquele pulsar do coração vivo dele ainda dentro do dela. Eles procuraram os arquivos da voz de Oswald, encontraram essas gravações, restauraram os arquivos, fizeram uma gravação, entregaram para Margaret, mas não só isso. De alguma forma, eles se organizaram e devolveram a voz de Oswald para aquela plataforma. Quando o trem se aproxima, aquela voz, aquela frase carregada de um amor inteiro ecoa da plataforma. A essa altura, talvez você já está aí pensando, ok, mas e eu com isso? O que isso tem a ver com a gente? Né? Calma, inspira, não pira. Porque essa história é sobre você. Porque muitas vezes você acredita que precisa fazer mudanças enormes para que algo valha a pena, para que você atinja
o objetivo que você conquiste a vida que você vem sonhando há anos. Pode ser que você acredite que precisa fazer com perfeição para ser relevante, para ser importante, para ser validado. Ou só vale a pena se for algo grandioso, meteórico, colossal, como eu costumo falar. Mas a vida real não funciona assim. Vida real é passo a passo, milímetro por milímetro. O cérebro aprende assim. Os grandes impactos, né, que causam traumas, grandes marcas em nós, são sim grandiosos, mas são marcas que às vezes a gente não quer. Aquelas que a gente leva para a vida inteira, sabe aquela música da infância ou da adolescência que você ouviu e que basta tocar o primeiro acorde no rádio ou no seu som aí, você já consegue cantar a letra toda? Foi assim que o seu cérebro aprendeu, letra por letra, passo a passo. É dessa forma que o cérebro aprende. É dessa forma que a nossa ansiedade pode se transformar em algo grandioso que nos paralisa, ou que a gente vai escutar o que está ali para dar o primeiro passo, diminuir o medo e realizar o que a gente precisa realizar. Eu costumo falar que a vida acontece de mínimo movimento viável, mínimo movimento viável. Talvez falando assim para você parece algo muito estranho, mas me dá um voto de confiança. E se está fazendo sentido para você, curta, se inscreva no canal, porque aqui eu venho falando sobre psicologia, saúde mental, livros e mínimos movimentos viáveis possíveis para você fazer a sua vida acontecer. Se existe alguma coisa que eu aprendi com os anos, com os 30 anos atuando na área de psicologia, com o quanto eu venho lendo e estudando, é isso. A mudança profunda acontece devagar. É como plantar uma semente e regar todos os dias e cuidar para que essa semente cresça um pouco todos os dias até que, enfim, ela consiga florescer. E aí a gente fala, do nada aconteceu isso. É mínimo movimento viável por mínimo movimento viável. A ansiedade não desaparece de um dia para o outro. Essa angústia que muitas vezes a gente vive não desaparece de um dia para o outro. É passinho por passinho. Todos os dias é treino. Eu falo que é como aprender a ler, escrever, andar. A gente não levantou e saiu andando, não pegou a caneta e saiu escrevendo. São pequenos movimentos diários e até chatos, não é? Repetitivos, cansativos às vezes. Mas se a gente tem consciência e mantém, a gente chega lá. A nossa autoconfiança ela não vai nascer instantaneamente. A cura emocional que a gente busca não é só apertar um botão ou desapertar um botão. É um processo, é repetição, é treino, é sustentar. Na verdade, o que eu falo muito é que às vezes a gente até consegue dar o primeiro passo, mas não consegue sustentar esse passo todos os dias, pouco, até que ele ganhe corpo, até que ele ganhe vida, até que ele ganhe forma. E talvez enquanto você está aí ocupada demais, querendo ser grande, querendo as coisas grandiosas, num estalar de dedo, num rolar de telas, eu quero aqui te mostrar. Se você conseguir enxergar pequeno, dar o primeiro passo, você vai alcançar, porque o pequeno é o começo do grande. Como já dizia o filósofo, uma jornada de 1000 léguas se começa com o primeiro passo. E é todos os dias um passo diante do outro. E algumas vezes a gente precisa dar uma pausa. E o MMV, o mínimo movimento viável, é uma estratégia de trabalho que eu uso e é até uma filosofia de vida. Não importa a velocidade, não importa a direção, para onde você está olhando, qual é o seu foco, é copo de água que você toma para poder se hidratar, é o controle que você faz com a sua respiração para não permitir que a ansiedade tome conta de você. É uma página que você anota para colocar todas as suas emoções, ou pelo menos aquelas que estão te sufocando no momento. É um telefonema que você dá para pedir ajuda, para agradecer a alguém, para solicitar, para enviar um currículo. É esse primeiro passo, esse pequeno passo que você dá, que vai te mostrar a direção que você tem, e não é a velocidade. E isso muitas vezes acaba paralisando a gente. Eu brinco que a gente acaba capotando, né? A gente sai na velocidade e capota. E a gente não quer capotar. A gente quer chegar inteiro no nosso destino. A gente quer focar e ir para lá. Eu quero viver dessa forma. Quais são os meus valores? Para onde eu estou indo? E o mínimo movimento viável é essa estrutura de vida.
é uma estratégia de trabalho, é uma ferramenta de trabalho e muito mais que isso, uma filosofia de vida. Talvez num momento de crise, de depressão ou de crise de ansiedade, a única coisa que você consegue fazer é só sentar na cama, é ligar para aquela amiga e pedir ajuda, é agendar um médico para você fazer uma consulta. Às vezes é esse o movimento que você vai conseguir fazer. É um mini passo que o cérebro consegue dar sem entrar em colapso. Quando a gente pensa grandioso demais, a gente entra em colapso. E a gente entra em colapso porque o cérebro entende uma coisa muito grande como uma ameaça. E ele quer fazer as coisas para nos proteger. E Oswald, quando fez a gravação do áudio dele, mesmo sendo ator, trabalhando na arte dele, mesmo sem protagonizar nenhum filme que foi indicado ao Oscar, ele nem imaginava o quanto essa gravação teria a importância que teve para Margaret, que mobilizou toda a administração do metrô de Londres para conseguir ouvir a voz dele de novo, ter ele pertinho dela ali de novo, porque ele foi executar o que ele precisava fazer naquele momento. Era isso que ele podia fazer naquele momento. Mas o que ele fez ainda ecoa. E o que a gente faz pode ecoar no futuro sem a gente nem perceber. E sem a gente, às vezes, nem sabe. A gente está transformando vidas. É o que a gente chama de efeito borboleta, né? Para você ter ideia do quanto os nossos pequenos atos e que a gente nem valoriza podem ter impacto significativo na nossa vida e na vida de quem está ao nosso entorno e às vezes de pessoas que a gente nem conhece. Agora me diz, qual que é a sua voz? Onde que ela está gravada? Qual é o gesto mínimo que você está deixando para o mundo agora? Eu vou ficar muito feliz de saber que esses vídeos que eu tenho feito estão te tocando, não para você sair desesperado nessa ansiedade que o mundo traz, que é fazer performance e que a gente vai se esquecendo de quem somos. Por isso eu falei que essa história também era sobre nós, que esse é o meu mínimo movimento viável para tocar você, a deixar no mundo alguma coisa pequena, só alguns minutos de vídeo. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu venho trazer esse conhecimento, eu venho trazer essas práticas que eu tenho executado no meu pequeno universo do consultório, das palestras que eu dou e que possa tocar o seu coração e a sua vida. Talvez você não vai encontrar respostas hoje, talvez o que eu estou falando agora para você pareça distante demais. Como assim, né? Uma coisa pequena vai mudar minha vida? Ela está precisando ganhar na Mega Sena, eu estou precisando arrumar a minha vida amorosa. Que mínima ação que eu posso ter hoje que vai transformar? Isso não faz sentido. Talvez seja isso que você está pensando agora. Mas talvez você pense assim, que palavra invisível? E atitude, talvez invisível, que eu pense que não está fazendo efeito nenhum, possa de repente ecoar aí pelo metrô de alguma vida, pelo metrô de alguma existência que precisava exatamente disso que eu posso fazer agora. E quem sabe se tornar a memória de alguém. Eu, como mãe, tenho 4 filhos, quando eles foram chegando, me preocupava muito não o que eu faria só naquele momento, mas eu pensava, que memória eu quero ser para eles? Que memória eu quero ser na vida das pessoas que passam pela minha existência? E aí eu fui fazendo escolhas e nem sempre foram fáceis, foram pequenas escolhas, mas que hoje está trazendo grandes colheitas para mim, vamos dizer assim. Por que não? Você também não pode buscar esse caminho. Tenha certeza que você buscando este caminho do mínimo movimento viável, você vai trilhar por uma vida sem perfeição, mas com muita realidade e que vai te levar a dar um passo além do outro para o que você quer viver. Se esse vídeo te tocou aí um pouquinho, se esse mínimo movimento viável meu trouxe algum sentido para a sua existência, comenta aqui qual é o seu movimento que você vai fazer hoje para dar o próximo passo para a vida que você quer viver. Se inscreva no canal, compartilha com aquelas amigas que você sabe que está precisando ouvir um pouco disso, que está esperando um mundo grandioso demais e ela pode dar aquele passo que vai fazer aquele dia dela muito grandioso e talvez de quem está no entorno dela. Eu quero te mostrar outras histórias, outros conteúdos sobre saúde mental, psicologia, neurociência, livros que eu leio que trazem insights bacanas. Então, já compartilha, segue e aquele beijo. Te vejo na próxima.